O Brasil conhecia o bordão, conhecia o dedo em riste, o lenço molhado na testa, a voz que trovejava nas manhãs do Rio de Janeiro. Mas o que o Brasil nunca soube é que enquanto Wagner Montes escrachava o rosto de criminosos ao vivo na Record TV, uma lista crescia nas sombras. Uma lista de nomes que não queriam o apresentador vivo. Não era paranoia, era protocolo de sobrevivência. Colete à prova de balas dentro do estúdio. Escolta armada na saída do estacionamento. Carros blindados para buscar o filho na escola. Sônia Lima revelou que a rotina da família era a rotina de um alvo. E o alvo sabia disso. E entrava no ar sorrindo às 12h30 do mesmo jeito. Mas quem eram esses inimigos? De que tamanho era o vespeiro que esse homem escolheu mexer ao mesmo tempo? Porque a verdade que ninguém contou é que Wagner Montes não tinha um inimigo. Ele tinha 3 frentes de guerra abertas simultaneamente. O crime organizado que ele expunha todo dia na TV. As milícias que ele investigou como relator na Alerj. E os bicheiros, cujo dinheiro apareceu ligado ao seu nome em documentos que ele passou anos tentando apagar. 3 guerras, um homem e o colete que ele não tirava nem quando as câmeras se apagavam. Prepare-se, porque a partir de agora vamos abrir o dossiê que Wagner Montes jamais quis que você visse. Você está no canal Vidas por Trás da Fama e a investigação começa agora. Seja bem-vindo a uma das investigações mais explosivas já produzidas sobre os bastidores da televisão e da política fluminense. Hoje, vamos além do apresentador carismático e do deputado combativo. Vamos mergulhar no dossiê de inimigos que Wagner Montes acumulou ao longo de 3 décadas e revelar, com documentos, declarações e registros públicos, o que estava por trás do colete à prova de balas que ele nunca tirou. Antes de revelarmos o primeiro nome dessa lista, faça agora o que os verdadeiros investigadores deste canal fazem. Inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama, ative o sino das notificações e deixe o seu like para que este dossiê chegue a mais pessoas. E nos diga nos comentários de qual cidade e país você está assistindo este vídeo. Sua presença aqui é a prova de que a verdade ainda interessa. A investigação começa agora. Em março de 2008, um documento interno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro confirmou o que poucos ousavam dizer em voz alta. Wagner Montes havia se tornado o parlamentar mais visado por grupos criminosos do Estado. Ele presidia simultaneamente 2 das comissões parlamentares de inquérito mais perigosas já instaladas na Alerj, a CPI das Milícias e a CPI das Armas. Nenhum outro deputado aceitou aquele posto. Todos os que foram consultados antes dele encontraram razões para recusar. Wagner disse sim sem hesitar, e a partir daquele momento, a sua vida nunca mais voltou ao que era antes. A decisão de assumir as 2 CPIs ao mesmo tempo não foi ingenuidade, foi uma declaração de guerra calculada. Wagner Montes sabia exatamente o tamanho do que estava enfrentando. As milícias do Rio de Janeiro não eram gangues comuns, eram organizações paramilitares compostas por policiais militares, bombeiros e agentes penitenciários corruptos que controlavam territórios inteiros da Zona Oeste carioca, cobravam taxas ilegais de moradores e eliminavam fisicamente qualquer obstáculo. E o apresentador mais assistido das manhãs do Rio havia acabado de se tornar o obstáculo oficial do Estado. O que os registros da Alerj mostram é que em menos de 60 dias após a instalação das CPIs, o setor de segurança da Assembleia recebeu as primeiras comunicações de ameaça direcionadas ao deputado. Sônia Lima confirmou em entrevista recente que foi nesse período que a rotina da família foi completamente redesenhada. A escola dos filhos passou a ter comunicação diária com a segurança particular da família. O trajeto entre a Alerj e o estúdio da Record TV era alterado diariamente para impossibilitar o mapeamento de rotas. O homem que gritava escuridão nas manhãs do Rio dormia com escolta armada na porta do quarto. O detalhe que transforma esse cenário de thriller político em algo ainda mais perturbador é a simultaneidade. Wagner Montes não pausou o Balanço Geral RJ durante as investigações das CPIs. Ele entrava ao ar às 12h30, denunciava crimes, expunha rostos de criminosos, apontava o dedo para a câmera e depois seguia direto para as sessões de depoimento na Alerj.
onde os mesmos tipos de criminosos, agora de terno, sentavam do outro lado da mesa e o encaravam. A pergunta que os assessores mais próximos faziam em silêncio era inevitável. Até quando aquele homem conseguiria existir nos dois mundos ao mesmo tempo sem que um deles o destruísse? O escândalo central desta história não é apenas o tamanho dos inimigos que Wagner Montes criou, é a consciência com que ele os criou. Ele sabia, escolheu e continuou. Sônia Lima revelou que em uma das noites mais tensas daquele período, o marido chegou em casa, tirou o colete à prova de balas, colocou sobre a mesa e disse apenas: "Se eu parar agora, eles ganham." Essa frase define o homem melhor do que qualquer bordão de televisão. E é exatamente essa frase que vai guiar a nossa investigação pelos próximos capítulos, porque os inimigos que ele recusou a temer tinham nomes, endereços e poder de fogo real. Antes de entrar na Alerj, Wagner Montes já havia construído uma fila de inimigos com endereço, apelido e ficha criminal. O mecanismo era simples e devastador. O Balanço Geral RJ, que ele comandou na Record TV a partir de 2004, não era apenas um programa jornalístico. Era um tribunal televisivo ao vivo, transmitido em horário nobre do almoço, que expunha o rosto de criminosos para mais de 3 milhões de telespectadores diários no estado do Rio de Janeiro. O foco era totalmente em notícias policiais, escrachando o rosto dos criminosos na televisão. Mas escrachar um rosto na TV fluminense significava criar um inimigo dentro do sistema que não perdoa. O diferencial de Wagner Montes era que ele não trabalhava com a frieza clínica dos telejornais convencionais. Ele desengessava o jornalismo policial, adentrando como ninguém no campo da extravagância, quase tangenciando a alucinação. Criminosos que teriam seu rosto exposto por uma nota fria de 30 segundos num telejornal da concorrência eram transformados por Wagner em protagonistas de um espetáculo de humilhação pública que durava blocos inteiros. Traficantes, estupradores, estelionatários, todos tinham o rosto ampliado na tela, o nome gritado e o crime detalhado com uma teatralidade que garantia a audiência e criava cicatrizes permanentes em quem era exposto. E pessoas com cicatrizes permanentes não esquecem quem as causou. O problema de fundo era estrutural. O Rio de Janeiro de 2004 a 2008 era um laboratório de crime organizado multicamados. Havia grupos armados que controlavam comunidades inteiras na Baixada Fluminense, na Zona Norte e principalmente na Zona Oeste da cidade. Quando Wagner escrachava um criminoso na TV, ele raramente estava expondo um lobo solitário, estava expondo um elo de uma cadeia, e as outras partes dessa cadeia assistiam ao programa. Nas favelas e nos condomínios controlados por milícias, o Balanço Geral era visto com uma mistura de raiva e atenção cirúrgica. Quem seria o próximo? O apresentador sabia que cada edição era uma roleta, e girava a roleta 5 vezes por semana. Em 2006, Wagner Montes se afastou da televisão para concorrer a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Foi o terceiro deputado estadual mais votado do estado, com mais de 100 mil votos. Esse resultado não era apenas uma vitória eleitoral. Era um diagnóstico claro de que o apresentador havia construído um capital político baseado exatamente naqueles que odiavam os mesmos criminosos que ele expunha diariamente. A população que assistia ao Balanço Geral tornou-se o seu eleitorado. Mas ao entrar na política, ele não abandonou o programa. Voltou ao ar logo após a eleição. Agora era simultaneamente apresentador e parlamentar. Um alvo que se movia em 2 mundos ao mesmo tempo e podia ser atacado nos dois. O passo que transformou inimigos de audiência em inimigos de vida ou morte veio em 2008, quando a Alerj criou a CPI das milícias, que abriu um canal de denúncia para a população, o Disque Milícia, que recebeu 1.162 denúncias. Wagner Montes assumiu o posto de relator da comissão. Ele não era apenas um parlamentar investigando. Era o rosto mais conhecido da televisão policial fluminense, agora com poderes de investigação parlamentar. Para as milícias da Zona Oeste, isso equivalia a colocar uma câmera de TV dentro das suas salas de reunião. A lista de inimigos que levaria anos para cobrar o preço acabava de dobrar de tamanho em uma única decisão. O primeiro nome que colocou Wagner Montes em rota de colisão com o submundo do poder fluminense apareceu antes mesmo da política.
Em 1990, quando ainda era suplente de deputado pelo PTB, seu nome foi citado em uma lista de doações do bicheiro Castor de Andrade, algo que ele negou. Esse episódio, enterrado por anos nos arquivos da imprensa carioca, era uma bomba de efeito retardado, porque Castor de Andrade não era um contraventor qualquer. Ele usava sua influência para garantir uma estrutura de proteção e financiamento a políticos e autoridades, criando uma rede de apoio que lhe permitiu continuar com suas atividades mesmo diante de tentativas de repressão. Pelo nome ligado a essa rede, mesmo que negando, e depois se tornar o apresentador mais combativo da televisão policial do Rio de Janeiro, era uma contradição que os inimigos de Wagner nunca deixariam morrer. O conflito tomou uma dimensão completamente nova em 2008, quando a CPI das milícias passou a investigar as entranhas do poder paralelo da Zona Oeste. Em maio de 2008, dentro da comunidade do Batã, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, 2 jornalistas e um motorista de um jornal carioca estavam infiltrados para produzir uma reportagem sobre a rotina daqueles que vivem sob o comando das milícias. Após 2 semanas, no dia 14, o trio foi descoberto pelos milicianos e passou por 7 horas de espancamento, choques elétricos e tortura psicológica. Foi esse episódio brutal que desbloqueou a CPI e colocou Wagner Montes no centro de uma guerra que ele escolheu não fugir. Qualquer parlamentar que tocasse naquele vespeiro estava sinalizando para os grupos paramilitares que havia um alvo com mandato e microfone. O relatório final da CPI foi o documento mais explosivo produzido pela Alerj em décadas. A comissão pediu o indiciamento de 225 políticos, policiais, agentes penitenciários, bombeiros e civis. Cada nome nessa lista representava um inimigo potencial, ou um aliado de um inimigo potencial. E os indiciados não eram figuras marginais. Eram homens com farda, mandato e contatos diretos dentro das corporações de segurança do Estado. Wagner Montes assinou relatórios que apontavam para policiais militares ativos, vereadores e agentes penitenciários. Para cada assinatura, havia uma família que ficava sabendo. Para cada família que ficava sabendo, havia um telefonema que Sônia Lima descrevia como ameaça de tom muito claro. Mas o conflito mais explosivo e menos narrado da trajetória de Wagner Montes era interno à própria Alerj. Em novembro de 2017, com a prisão do então presidente da Assembleia, o deputado Jorge Pisciani, Wagner Montes assumiu a presidência em exercício. Como presidente em exercício da Alerj, não assinou o comunicado que aliados de Pisciani pressionavam para ser divulgado, e ainda votou abertamente a favor da manutenção da prisão dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. Num ambiente onde a lealdade ao grupo era lei não escrita, aquele voto foi uma declaração de ruptura com o sistema que o cercava. Os mesmos homens que aplaudiram sua eleição passaram a vê-lo como uma ameaça ativa ao pacto de silêncio que mantinha o esquema funcionando. O conflito, portanto, tinha 3 camadas simultâneas: os grupos paramilitares da Zona Oeste que ele investigou na CPI, os bicheiros cujo dinheiro apareceu ligado ao seu nome nos arquivos de 1990 e com quem ele precisava manter distância pública, e os próprios colegas parlamentares que ele recusou a proteger quando chegou à presidência da Alerj. 3 frentes, 3 categorias de inimigos com recursos, motivação e histórico de eliminar obstáculos. A pergunta que ninguém na imprensa fluminense ousou fazer diretamente a Wagner Montes em vida permanece sem resposta definitiva até hoje. Dos 3 grupos que ele enfrentou, qual deles o assustava mais quando as câmeras se apagavam e o colete ficava sobre a cadeira? O que nenhuma câmera da Record TV jamais captou era o protocolo que antecedia cada entrada ao vivo de Wagner Montes. Antes de sentar na bancada do Balanço Geral RJ e apontar o dedo para a lente, havia uma checagem minuciosa de segurança. Os seguranças particulares que o acompanhavam não eram figurantes de prestígio. Eram profissionais treinados para identificar ameaças reais num estado onde ameaças reais se materializavam em balas. Sônia Lima confirmou que Wagner andava com seguranças e até colete à prova de balas usava. Wagner não gostava de se parecer vulnerável. Ele queria se mostrar forte a qualquer custo. O colete era retirado apenas quando as câmeras ligavam e recolocado imediatamente depois.
A rotina dentro da mansão na Grande São Paulo, onde o casal viveu por 22 anos, era a de um bunker operacional disfarçado de lar. As entradas e saídas eram coordenadas com a equipe de segurança. Os filhos, Wagner Montes Filho e Diego Montes, cresceram dentro de um sistema de proteção que os pais jamais explicaram publicamente. Eles sabiam que o pai tinha inimigos, mas a extensão real desses inimigos era filtrada por Sônia para preservar a infância dos dois. O paradoxo era gritante. Um homem que expunha diariamente o crime organizado na televisão protegia os próprios filhos da verdade sobre o tamanho desse crime organizado dentro da sua própria vida. O trajeto entre a mansão e os estúdios da Record TV no Rio de Janeiro era uma operação logística complexa. As rotas eram alternadas diariamente por orientação da equipe de segurança, impedindo qualquer mapeamento de horários e caminhos. Wagner se recusava a usar helicóptero com regularidade, alegando que isso sinalizaria medo. E medo, para ele, era uma informação que os inimigos não podiam ter. Essa decisão era também uma estratégia psicológica de guerra. Ele queria que quem o ameaçava soubesse que as ameaças não mudavam a sua rotina, mas mudar a rota diariamente provava que mudavam sim, apenas de forma invisível. Dentro do estúdio, a pressão era de outra natureza. Cada edição do Balanço Geral RJ que expunha um criminoso gerava nas horas seguintes uma análise interna da equipe de segurança sobre possíveis reações. Havia um protocolo não oficial. Quando o nome ou o rosto de alguém com conexões com grupos organizados aparecia no programa, a segurança era reforçada por 48 horas. Os colegas de bancada e produtores sabiam do esquema, mas o assunto nunca era discutido abertamente. Era uma cultura de silêncio profissional que espelhava o pacto doméstico que Sônia mantinha com o marido. Dentro e fora do estúdio, a regra era a mesma: não demonstrar que o medo existia. O detalhe mais revelador sobre a vida nos bastidores desse homem-alvo vem de uma declaração de Sônia que passou despercebida na imprensa. Ela revelou que Wagner dormia com o celular ligado, com um número de contato de segurança como primeira descagem rápida. Não era paranoia clínica, era o resultado lógico de anos recebendo comunicações que deixavam claro que havia pessoas dispostas a cobrar um preço pelo seu microfone. O homem que gritava escuridão dormia na claridade total, porque apagar as luzes do quarto era um luxo que um alvo real não podia se dar. A pergunta que essa rotina coloca é direta e perturbadora. Em qual momento a fronteira entre coragem e imprudência foi ultrapassada por Wagner e quem, além de Sônia, sabia que essa linha havia sido cruzada há muito tempo? O documento mais explosivo da história legislativa fluminense foi entregue ao Ministério Público em dezembro de 2008. Com 257 páginas, o relatório final da CPI das milícias tinha a assinatura de Wagner Montes como relator e um alcance devastador. Apresentava 58 propostas concretas para enfrentar as milícias e pedia o indiciamento de 225 políticos, policiais, agentes penitenciários, bombeiros e civis. Cada nome nessa lista era um grupo que sabia exatamente quem havia dado o rosto para aquele processo. E o rosto mais conhecido era o do apresentador mais assistido das manhãs fluminenses. O impacto foi imediato e violento. Poucos dias após a aprovação do relatório por unanimidade, com 56 votos no plenário da Alerj, um dos 225 indiciados foi executado, Fábio Gomes Coutinho, o FB, assassinado na Taquara, zona oeste do Rio, ao lado da namorada. Aquela execução tinha um recado embutido. Os grupos investigados continuavam operando com plena capacidade de fogo. Para Wagner Montes, a mensagem era clara: indiciar não era o mesmo que neutralizar. Os inimigos que ele havia nomeado publicamente não estavam se escondendo, estavam respondendo. O fracasso institucional que se seguiu é o dado mais perturbador de toda essa história. Passados quase 8 anos da CPI, o deputado Marcelo Freixo avaliou que, embora mais de 200 pessoas tivessem sido indiciadas e os chefes dos principais grupos presos, pouco das 58 propostas foi de fato implementado pelos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Wagner Montes arriscou a própria vida para produzir um documento histórico que o sistema escolheu arquivar. Os inimigos que ele criou permaneceram estruturados. O colete permaneceu necessário.
E a pergunta que esse fracasso deixa é direta. Vale assinar um relatório que muda tudo no papel e nada na rua quando os indiciados sabem onde você mora? A frase mais perigosa que Wagner Montes jamais pronunciou não saiu numa sessão da Alerj. Saiu ao vivo, no ar, durante o Balanço Geral RJ, dirigida diretamente para a câmera e, portanto, para todos os que tinham razão para se sentir atingidos. Ele mesmo declarou abertamente: "Me avisaram para ter cuidado porque estou mexendo num vespeio, numa casa de marimbondo. Eu adoro marimbondo e não tenho medo de picada de abelha. Gosto de brigar com cara graúdo, com quem é poderoso. Podem até armar e plantar uma sacanagem, mas como eu digo no ar, arma bem armado, ou eu vou te procurar no útero da sua mãe e vou te matar." Essa declaração foi feita num canal de televisão aberta para milhões de pessoas, e os destinatários da mensagem a receberam com total clareza. O que poucos sabem é o contexto exato que antecedeu essa frase. Wagner Montes havia recebido naquela semana um comunicado informal, não um documento oficial, mas um recado entregue por intermediários, alertando que o seu trabalho como relator da CPI das armas havia ultrapassado uma linha que certos grupos não tolerariam. Como relator da CPI das armas, Wagner Montes estava presente em depoimentos de acusados presos há semanas, como o ex-assessor parlamentar Evaristo da Silva Alves, preso pela Draco por acusação de fornecer armas a uma milícia que atuava em Jacarepaguá. Cada depoimento que ele conduzia era um fio puxado numa teia cujos donos ainda estavam livres, armados e monitorando o processo. A denúncia mais grave que Wagner Montes fez ao vivo não foi sobre um criminoso comum, foi sobre a contaminação dentro das próprias corporações de segurança do Rio de Janeiro, os mesmos homens que deveriam protegê-lo. Ele admitiu publicamente ter sido, em algum momento, a favor das milícias, como a maioria das pessoas, que mudou de posição quando começaram as extorsões a moradores e a fazer justiça com as próprias mãos. Essa declaração era uma bomba dupla. Primeiro, porque confessava uma posição anterior que seus inimigos políticos poderiam usar contra ele. Segundo, porque sinalizava que ele conhecia a estrutura dessas organizações por dentro e estava disposto a falar sobre elas publicamente, sem filtro e sem advogado ao lado. O personagem Fortunato do filme Tropa de Elite 2, lançado em 2010, era descrito como um deputado e apresentador envolvido com milícias. Os trejeitos de Wagner Montes serviram de inspiração para o controverso personagem Fortunato do filme Tropa de Elite 2. A ficção usava sua imagem pública como referência para retratar a corrupção entre comunicadores e parlamentares fluminenses. Para Wagner, aquilo era uma afronta calculada e ele reagiu com a intensidade que lhe era característica, negando qualquer semelhança com a conduta do personagem e intensificando suas denúncias ao vivo como resposta. Cada aparição pública após o lançamento do filme era uma declaração de que ele não se curvaria à narrativa que tentavam construir sobre ele. O corpo de Wagner Montes começou a cobrar a conta em 2017 e o fez de forma brutal e simultânea. Naquele ano, ele começou a apresentar problemas de saúde graves, chegou a apresentar o Cidade Alerta sentado e precisou se internar para tratamento. Enfrentou problemas vasculares severos, sendo visto nas sessões da Alerj em cadeira de rodas. Em julho de 2017, recebeu alta após 39 dias de internação na UTI por conta de uma arritmia cardíaca. Um homem que passou anos recusando o repouso médico, que trabalhou com colete à prova de balas e ignorou as ordens dos especialistas para reduzir o ritmo, estava pagando o preço de cada decisão em moeda biológica. O estresse crônico de viver como alvo, somado ao câncer que corroía o rim há anos em silêncio, havia chegado ao limite sistêmico. A consequência política foi igualmente devastadora e menos narrada. Enquanto o corpo de Wagner desmoronava nos hospitais, ele continuou tomando decisões que multiplicavam os seus inimigos dentro do próprio sistema. Em novembro de 2017, como presidente em exercício da Alerj, votou a favor da permanência na prisão dos deputados Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, e não assinou o comunicado que os aliados de Pisciani pressionavam para ser publicado. Aquele voto custou a ele o apoio de uma ala significativa da Casa Legislativa. Homens que haviam sido seus aliados eleitorais passaram a tratá-lo como adversário.
A consequência direta foi o isolamento político num momento em que ele precisava de suporte institucional para lidar com os inimigos externos que a CPI havia gerado. O infarto de novembro de 2018 foi a consequência física mais dramática e pública de toda essa trajetória de pressão acumulada. Wagner Montes passou mal quando ia embarcar de Foz do Iguaçu em direção ao Rio de Janeiro. O atendimento médico identificou que ele havia sofrido um infarto. Depois disso, foi transferido para o Rio e internado no Hospital Barra d'Or, onde faleceria semanas depois. Aquela cena no aeroporto era o retrato definitivo da contradição que marcou toda a sua vida. Um homem eleito deputado federal com 65.868 votos, no auge do reconhecimento popular, desabando num terminal de embarque sem conseguir alcançar o destino. A vitória eleitoral, que deveria representar o coroamento de uma carreira, transformou-se no prelúdio do colapso final. Sônia Lima revelou que nos últimos 5 anos de vida de Wagner, ela parou completamente de trabalhar para cuidar dele. A doença foi apertando progressivamente e ele não queria nenhum cuidador externo. Essa consequência invisível, o apagamento profissional de Sônia para sustentar a vida pública do marido, é o dado que mais expõe o custo humano de décadas de guerra simultânea contra inimigos de farda, de mandato e de TV. O preço da lista de inimigos não foi pago apenas por Wagner, foi dividido silenciosamente com a mulher que ficou ao lado enquanto ele escolhia, dia após dia, criar mais um adversário. O velório de Wagner Montes na Alerj, em janeiro de 2019, reuniu milhares de pessoas que choraram o herói que lhe representava. O mesmo Brasil que aplaudiu o guerreiro por décadas estava prestes a mostrar a sua face mais cruel. E o alvo seria a mulher que ficou ao seu lado enquanto ele criava inimigos por todos os lados. Semanas após a morte, Sônia Lima aceitou a sugestão de um amigo do casal para viajar e descansar. O filho, Diego Montes, a levou para a Disney, em Orlando. Quando estavam entrando no parque, Diego olhou para a mãe e disse: "Mãe, em homenagem ao papai, dá um sorriso. A gente veio para cá para fugir um pouco." Pela memória do filho e do marido, ela sorriu. Diego publicou a foto. O que veio a seguir foi um linchamento digital que Sônia descreveu como uma das experiências mais devastadoras da sua vida. O tribunal das redes sociais não aceitou o sorriso. Sônia recebeu diversas críticas após posar ao lado do filho num parque temático da Disney, em Orlando. Ela respondeu publicamente: "A dor só é válida se você estiver deprimida, chorando e depressiva. A hipótese de sorrir, tentar se distrair, meu Deus, causa indignação para os que assistem e observam, como se houvesse um tempo certo para que tudo seja permitido. Se esquecem que meu coração se partiu em pedaços. Uma parte de mim se foi, e o mundo não irá parar para que eu o conserte." Essas palavras eram de uma mulher que havia passado anos sem dormir, sem trabalhar, sem vida social, cuidando de um homem que criou inimigos por toda a vida e que, por decisão própria, a deixou carregar tudo sozinha. A reação do público ignorava esse contexto completamente. O paradoxo da reação pública era brutal. O mesmo povo que nunca soube da real condição de Wagner, porque ele proibiu Sônia de contar, julgava a viúva sem nenhum dos fatos. Sônia revelou que parou 6 anos da carreira para cuidar do marido e que os 4 últimos foram os piores. 6 anos invisíveis. 6 anos sem câmera, sem palco, sem identidade própria. E quando ela tentou respirar pela primeira vez, o tribunal a condenou por isso. A crueldade específica desse julgamento está no fato de que ele foi alimentado exatamente pelo segredo que Wagner impôs. Se o público soubesse da realidade dos últimos anos, a foto na Disney seria lida como o que realmente era: a primeira respiração de uma mulher que quase afogou. Sônia confessou publicamente: "A primeira coisa que tive que aprender a lidar foi com o julgamento de pessoas que não fazem ideia do que você viveu ou vive. Depois, acordar toda manhã e ver que não tinha uma vida, porque vivia apenas para ele, a vida dele e as necessidades dele."
Essa declaração é o retrato mais honesto do custo real de ter sido a guardiã dos segredos de um homem que criou inimigos profissionais, políticos e criminosos ao longo de 3 décadas. Os inimigos de Wagner nunca chegaram a Sônia com armas, chegaram com teclado, comentários e o peso de uma narrativa que ela não tinha permissão de corrigir enquanto ele era vivo. A reação mais reveladora, porém, não veio dos anônimos das redes, veio do silêncio ensurdecedor dos colegas de emissora e do meio político. Nenhum dos 225 indiciados pela CPI das milícias que Wagner presidiu se pronunciou sobre sua morte. Nenhum dos parlamentares que ele enfrentou na Alerj em novembro de 2017 compareceu ao velório com declarações públicas. O homem que havia criado uma lista de inimigos poderosos foi enterrado com a ausência eloquente dos que o temiam. E Sônia Lima, que viveu décadas protegendo a imagem do guerreiro, ficou sozinha para enfrentar a reação de um público que nunca soube a verdade sobre a guerra que ela travou nos bastidores para manter aquele guerreiro de pé. Wagner Montes partiu em janeiro de 2019, acreditando que havia contribuído para desmantelar o poder paralelo que ameaçava sua vida. Os dados de dezembro de 2025 entregam um veredito definitivo sobre o peso real desse trabalho. Entre 2007 e 2024, a área submetida a algum tipo de domínio armado no Rio de Janeiro cresceu 130,4%. Em 2024, cerca de 4 milhões de pessoas, o equivalente a 34,9% da população, viviam sob controle ou influência de grupos armados. O vespeiro que Wagner disse não temer em 2008 não foi desmantelado. Ele cresceu 130% enquanto o apresentador envelhecia, adoecia e morria. O dado mais perturbador é o que aconteceu especificamente com as milícias, os mesmos grupos que ele investigou na CPI e que ameaçaram sua vida por anos. As milícias foram o grupo que mais ampliou sua presença territorial entre 2007 e 2024, de 31 km² para 157 km² de controle e influência, de 604 mil pessoas para 1,3 milhão sob seu domínio. Cada quilômetro quadrado nesse número é território que Wagner Montes tentou nomear, indiciar e expor publicamente. O sistema que ele atacou com relatórios e microfone multiplicou seu território por 5 vezes no mesmo período histórico. A retração recente das milícias, registrada a partir de 2020, não é a vitória que Wagner sonhava. A queda das milícias abriu caminho para a retomada de territórios por facções tradicionais, com o Comando Vermelho consolidando sua hegemonia, respondendo por 47,5% do território sob controle firme e dominando 1,6 milhão de pessoas. O espaço deixado pelos inimigos que ele investigou foi ocupado por outra estrutura igualmente armada. O vácuo nunca ficou vazio, apenas trocou de dono. E a população da Zona Oeste carioca, a mesma que votou em Wagner por 3 mandatos consecutivos, continua sob a mesma lógica de controle que ele denunciava ao vivo. A conclusão que os números de 2025 impõem é a mais dura de toda essa investigação. O domínio armado não é uma anomalia isolada, mas parte do modo de funcionamento e organização da metrópole. E operações policiais têm alcance limitado quando não são acompanhadas de políticas contínuas de redução de desigualdades e fortalecimento institucional. Wagner Montes foi o rosto de uma batalha que o Estado nunca decidiu realmente travar. Ele criou inimigos reais, viveu como alvo real, morreu antes do tempo. E os números de 2025 provam que os inimigos que ele enfrentou estão hoje maiores e mais organizados do que quando ele começou a enfrentá-los. Será que o Rio de Janeiro que existe hoje precisaria de um Wagner Montes mais do que nunca? O dado mais cruel sobre o legado de Wagner Montes está numa linha simples nos arquivos eleitorais do Rio de Janeiro. Ele foi eleito deputado federal com 65.868 votos, mas ainda não havia tomado posse quando morreu. 3 décadas de carreira, 3 mandatos consecutivos na Alerj, uma lista de inimigos que incluía milicianos, bicheiros e parlamentares corruptos, e o homem que conquistou tudo isso morreu antes de sentar na cadeira pela qual o povo votou.
A ironia definitiva de uma vida construída sobre a recusa em parar é que o único posto que ele não conseguiu assumir foi exatamente o último que conquistou. Essa linha nos arquivos eleitorais vale mais do que qualquer bordão de televisão para entender quem Wagner Montes realmente foi. O que ele levou para o túmulo foram os nomes que nunca entraram nos relatórios. Os 225 indiciamentos da CPI das milícias foram públicos, mas quantas negociações, quantas pressões e quantos acordos ficaram fora do documento por força de interesses que ele nunca nomeou em vida? Sônia Lima confirmou que nos últimos anos, Wagner escrevia cartas e organizava pensamentos como quem fecha contas abertas. Mas as contas mais pesadas, os acordos de silêncio que qualquer parlamentar fluminense precisa fazer para sobreviver no sistema, essas foram para o caixão com ele. Wagner Montes Filho declarou que o pai o ensinou que ser de verdade e defender o que se acredita é sempre a melhor opção. Essa frase é também uma resposta implícita à pergunta que nunca foi feita ao pai diretamente. Até onde ser de verdade era possível num sistema que elimina quem não negocia? Wagner tentou. Usou o colete, assinou os relatórios, gritou escuridão por décadas e morreu com 65.868 votos no bolso, uma cadeira no Congresso Nacional vazia e os inimigos que criou ainda operando no território que ele passou a vida tentando libertar. A história de Wagner Montes não é uma história de derrota. É uma história sobre o preço real de escolher a verdade num país onde a verdade tem inimigos armados, fardados e eleitos. Ele criou uma lista de adversários que poucos homens teriam coragem de encarar e encarou todos eles simultaneamente, com colete à prova de balas e microfone aberto. O sistema que ele tentou expor sobreviveu a ele, mas a coragem com que ele viveu não tem substituto. O que fica 7 anos depois é a clareza de que Wagner Montes foi maior do que o mito que o Brasil construiu sobre ele. Não era apenas o apresentador do bordão ou o deputado combativo, era um homem que acordava todo dia sabendo que tinha inimigos reais e escolhia ir trabalhar do mesmo jeito. Essa escolha, repetida por décadas, é o legado mais honesto que ele deixou para os filhos, para Sônia Lima e para todos que assistiram sem saber o que estava por trás daquela bancada. E agora a pergunta é para você. Depois de tudo que você descobriu hoje, Wagner Montes foi um herói, um imprudente ou os dois ao mesmo tempo? Conta nos comentários e diz de qual cidade e país você está assistindo este documentário. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Vidas por Trás da Fama e ativa o sino das notificações para não perder o próximo dossiê. Vou deixar um vídeo aqui na tela com outra investigação que vai te prender do início ao fim. Eu sou o seu narrador investigativo e nos vemos no próximo Grande Mistério.